Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação produzido aqui direto de Brasília. E o nosso podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse projeto é possível porque a gente pode contar com parceiros. Nós temos o apoio do ATENSE, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsigo. Temos o apoio do Simpro-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. E claro, podemos contar com o seu apoio também, que assiste aqui a nossa programação e que compartilha o link desse e de outros episódios aí para que mais gente tome conhecimento do nosso conteúdo. Então, a todos que nos acompanham, muito obrigado. A gente vai começar uma conversa seguindo aqui essa sequência do mês de março, que estamos entrevistando mulheres que trabalham com a educação, né? Nós entrevistamos no nosso primeiro programa dessa quarta temporada, o primeiro programa de março, nós começamos com a presidenta da CNTE, professora Fátima Silva. Depois, no segundo episódio da quarta temporada, nós conversamos com a professora Berenice Dark, que é diretora de políticas para mulheres do Simpro, onde falamos sobre as diferentes violências que acometem as mulheres. E hoje nós vamos conversar com uma gestora de uma escola muito importante aqui no Distrito Federal, que é uma das escolas que mais, da rede pública, que mais aprova estudantes ali para a UNB. É a professora Maria José, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Então é isso, estamos de volta aqui para conversar com a professora Maria José, gestora do Centro de Ensino Médio número 9 da Ceilândia, periferia do Distrito Federal. Professora Maria José, muito obrigado pela sua presença, conseguiu um tempinho ali na agenda para vir conversar com a gente, então muito obrigado. Eu que agradeço, né. Eh, Participar de qualquer evento que tenha o conhecimento como pressuposto faz parte da minha vivência, né. Apesar da agenda, né, que remarcamos e remarcamos, aí quebra uma bomba, aluno cria um problema, mas enfim, estamos aqui e eu agradeço muito, né. Não conhecia o podcast, passei a conhecer, e acho importantíssimo a gente estar falando de educação, que eu costumo chamar de produção de conhecimento, né. Então, professora, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, e a senhora me falava que a escola, o Centro de Ensino Médio número 9 lá da Ceilândia, que existe desde o final dos anos 70, né, se tornou uma escola de ensino médio ali em meados dos anos 90. Eh, Hoje ele conta com mais de 1.000 estudantes, em torno de 1.200 estudantes e mais de 100 professores, colaboradores, enfim. Como é para você fazer a gestão desse universo tão grande? Eu nem sabia que eu tinha competência para ser gestora, eu sempre fui professora, né. Então eu entrei na secretaria aos 23 anos e fiquei em sala de aula até 2009, quando eu assumi a coordenação do Centro de Ensino Médio 9 com o professor Gadelha, que era o diretor. Então eu fui coordenadora, depois eu fui vice-diretora e eu cuidava de toda a parte pedagógica. Quando ele aposentou, eu me candidatei e hoje eu sou diretora e gestora, né. E eu não sabia que eu tinha essa habilidade, eu descobri essa habilidade agora há pouco tempo, algo que me chamou muita atenção e que está me deixando muito satisfeito. Eu acho que a minha história de vida me ajudou muito nesse sentido, porque a minha visão de gestão é flexibilizar. Eu dou voz. Eu acho que os agentes da escola, os estudantes, os professores, os funcionários, a comunidade escolar, ela tem que ter voz, ela tem que ser ativa, ela tem que participar. E eu acho que diante disso eu tenho uma escola que eu te diria que ela é 98% tranquila.
tranquila, eu trabalho com toda tranquilidade, mesmo ela sendo uma escola na periferia de Ceilândia, que a gente costuma dizer que é uma cidade muito perigosa, muito difícil de se viver, e tudo aquilo que a gente escuta na mídia, né. Ceilândia me deu toda a experiência de vida que eu tenho. O Centro de Ensino Médio 9 colaborou demais com a minha produção como professora, como gestora, e eu tento fazer um trabalho com muita responsabilidade, com muito zelo, né. A minha sala é aberta, eu não tenho protocolo para receber comunidade, eu não tenho protocolo para receber aluno, eu não tenho protocolo para receber professor. Ela é aberta. Às vezes eu até falo para os meus alunos que eles exageram, porque eu estou atendendo um pai e eles entram, e eu dá uma, né, assim, eu acho importante dar voz, e a partir do momento que o estudante tem voz, ele tem um outro compromisso com o espaço da escola. Pois é, professor, a senhora falou que, claro, antes de chegar na direção, é professora e trabalhando naquela escola durante muito tempo. Uma curiosidade, como é que desperta em você, em que momento da sua vida desperta o interesse por ser professora, que é uma profissão que, em geral, as pessoas relegam ao segundo plano, né? Em que momento desperta em você o desejo de ser professora? Eu sou pernambucana, eu acho que o sotaque deixa deixa isso claro, eu nasci em Sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Sertânia. Eu fiquei órfã de pai aos 10 anos e me tornei adulta aos 10 anos também, porque eu precisava ser o braço direito e esquerdo da minha mãe. E professores mais 4, foram 5. E professores que eu acho que é o ser mais iluminado, eles descobriram que eu tinha potencial, porque eu não tinha condição econômica, eu não tinha condição, de pensar um mundo além daquele mundinho que eu tinha. E eu tive professores que perceberam isso e me tornaram uma leitora. Então eu comecei lendo, eh, Amor de Perdição, e depois eu me vi lendo Machado de Assis, Guimarães Rosa. Por quê? Porque esse professor que estava ali comigo, me vendo como um potencial, e é assim que eu vejo os meus alunos. Eu vejo eles como potenciais, porque eu fui fruto disso. Então se eu pensar o Nordeste há 40 anos atrás, né, quando eu perdi meu pai, sem nenhum demérito, o máximo que eu teria conseguido se a educação não tivesse me encaminhado, se meus professores, que eu tive excelentes professores, ou eu estaria, casada, cuidando de filhos e até sendo maltratada e etcétera e tal, porque a gente sabe que Pernambuco lidera o ranking dos feminicídios, né. Eu estaria limpando casa de alguém. Então, assim, o que me deu propriedade que eu tenho hoje, a fala que eu tenho hoje foi o processo de conhecimento. E foi professores que me mostraram isso. Então eu com 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria ser professora. E eu encaminhei isso, tanto que eu fui normalista, né, eu fiz o magistério. Eu não fui uma professora formada num curso específico, eu fiz magistério. Eu fazia coordenação em horário contrário nas turmas de alfabetização, na escola que eu estudei, que era uma escola muito conceituada na minha cidade. Então assim, eu pensei em ser professora, eu tinha 14, 15 anos. E esse sonho se realizou, e é uma das coisas que mais me deixa contente comigo e que eu me reconheço como pessoa, como mulher, como professora. Para sua mãe, o que significou a sua realização, de professora? Porque afinal de contas os pais, né, sonham com a realização dos filhos. Para sua mãe, o que significou isso? A minha mãe criou a gente em cima de uma máquina costurando, né, a partir do momento que ela perdeu o provedor, ela teve que ser a provedora, né, então ela não tinha tempo de sentar e educar e conversar, porque ou ela dava comida, ou ela fazia tudo isso. Ela ficou por conta da comida e eu fazia a outra parte com meus irmãos, por isso que eu me tornei adulta aos 10 anos. Mas a minha mãe era muito, muito, muito realizada com os filhos, não só comigo, mas com os filhos. São 3 professores, um policial e o outro é comerciante, porque da pobreza que nós viemos, a gente, né, foram frutos muito bons que ela teve. Ela faleceu em 2021, não de covid, mas pela covid, né, por todo aquele contexto que nós vivemos. Ela era asmática e ela não teve o atendimento que deveria, então ela teve um AVC e faleceu em 2021. Eu ainda não era gestora, eu acho que a felicidade dela seria ainda maior, porque para ela um diretor de escola era um status, né, assim. Era uma autoridade. É, porque em cidades do interior o diretor de escola é uma autoridade, né. E a gente termina sendo uma autoridade, mas não uma autoridade de hierarquia, uma autoridade de
de tentar mostrar para a sociedade e para aqueles estudantes que estão lá comigo que o nosso caminho é através do conhecimento, é através da produção do conhecimento. E como é que essa pernambucana vem para o Distrito Federal? Em que momento isso se deu e por quê e como? Aí eu vou mexer numa parte íntima que eu não me incomodo de mexer nela. Eu tinha 19 anos, engravidei, eu era muito inocente de fato, nem contraceptivo eu sabia o que que era. Engravidei e o meu esposo, fazia ele estudava na Universidade Federal de Pernambuco, mas no momento que eu engravidei ele teve que procurar uma saída para nossa vida, ele veio aqui para o DF, que a irmã dele estava aqui. Chegou aqui, ele passou no concurso da polícia, depois no do bombeiro, tanto que ele aposentou como bombeiro. E logo depois eu fui estudar, eu fiz um curso no centro da Guatinga com o professor Deroci. Eu lembro até hoje que eu fechei minha prova de didática por causa das aulas dele. E aí eu entrei na secretaria em julho de 1991, ou seja, eu vou fazer 35 anos de secretaria. E eu acho que eu ainda tenho potencial para trabalhar mais uns 10 ou 15 anos. Tá, mas como graduação, você fez concurso, em Eu que fiz momento, em que contexto? O meu sonho era ir para a UNB, né. E aí eu passei em ciência política, mas o curso era diurno, eu já trabalhava na secretaria, eu trabalhava com alfabetização, eu tinha filhos, eu não tinha condição de abrir mão daquele trabalho para ir para a universidade. E aí eu desisti desse sonho, e aí depois eu fui fazer história, e aí eu vi que eu realmente me encontrei de fato. Talvez eu não tivesse me encontrado na ciência política como eu queria, como eu me encontrei na história. A grande paixão da minha vida é a história. Eu acho que ela explica muito da nossa vida e da gente não levar a gente não considerar a vida como uma coisa literal, mas como uma poesia, uma metáfora, um problema a ser resolvido dia a dia. Tá, e aí você, estava na secretaria, foi trabalhar no NOVE. O NOVE não era inicialmente uma escola de ensino médio, mas aí quando você vai para lá já era esse. Já era ensino médio. Pois é, e aí, bom, o tempo passou, foram acumulando ali as aprovações, e o NOVE virou uma referência aqui no Distrito Federal, né, mais do que na Ceilândia, para o Distrito Federal, sempre a gente abre os jornais ali no começo do ano, a gente fala das aprovações lá do NOVE e tudo. Então como é que foi para você ir para o NOVE, atuar naquele espaço, acumular experiência que depois leva para a gestão? Eu cheguei no NOVE em 2008 para substituir o Gadelha. Ele é professor de história e eu também. E aí quando eu fiquei sabendo que ele tinha 20 e tantos anos de escola, eu falei: "Meu Deus, eu vou ter que estudar demais, que como é que esses meninos vão fazer essa comparação", né. E aí eu estudava igual uma condenada para fazer aula com eles. Eu já estudava, já era um hábito meu estudar todos os dias para fazer aula, porque eu acho que o estudante merece, que eu não vejo estudante sair de aula boa, de aula que tem conteúdo. Então eu me esforçava muito, então eu substituí o Gadelha por um ano. No final do ano a gente ainda não tinha esse processo de SIGEP, todas essas coisas, ele teria que me devolver, mas não devolveu, eu me candidatei à coordenação, até porque ele achou que eu tinha um perfil para isso. Fiquei 5 anos como coordenadora, e depois eu fui para vice-direção com ele. Então assim, e desde então eu acompanho a parte pedagógica do Centro de Ensino Médio Novo, não perdi o costume ainda, apesar da gente ter muito mais demandas como gestora, mas o que eu amo dentro de uma escola é a parte pedagógica. Então de 2009 a até hoje a gente tem vivido momentos bonitos no NOVE, bonitos, porque a gente não deixou o nível cair. A pandemia, os problemas que as famílias vêm trazendo, não, o NOVE sempre conseguiu se manter ali. Então teve um ano que a gente fala que foi o ano de ouro, 2015, nós aprovamos 125 alunos na UNB. Aí veio a pandemia, né, um tempo depois, com a pandemia deu uma queda, os nossos alunos voltaram, eu diria que 80% com problemas emocionais, onde a gente foi tentando equalizar aquilo ali. E de 2023 para cá, a gente tem voltado a fazer aquele trabalho que o Médio 9 já vinha fazendo, que é voltado para o PAS, para o Enem, para o aluno na universidade. O lugar do estudante é na universidade. Não que a gente negligencie aquele que quer ir para o curso técnico, e pelo contrário, tanto que eu tenho o Senac, eu tenho o Senai dentro da escola, a hora que eles querem entrar, as portas estão abertas. Até porque a gente precisa também do técnico, né, é extremamente necessário. Mas eu não vou te dizer que o objetivo do Médio Novo não é a universidade, o nosso objetivo é a universidade.
mas a gente não negligencia o aluno que quer partir para um curso técnico, ele sai adequando o tempo dele, porque eles têm esse tempo e eles sabem fazer isso muito bem. Professora, o 9, como a gente falou aqui no começo, está na Ceilândia, que é uma cidade na periferia do Distrito Federal, com essa fama de ser uma cidade violenta, o que quem mora lá sabe que não é exatamente essa a questão. E aí o que eu pergunto é como é que é essa sua relação com a cidade, com aquela comunidade. Para quem não é do Distrito Federal que está acompanhando a gente, como eu falei, Ceilândia é uma cidade que é parte do Distrito Federal. Aqui não tem municípios, quem tem são regiões administrativas. Ceilândia é a maior do Distrito Federal, com quase pouco mais de 300.000 habitantes, com um forte perfil nordestino. Então a professora veio lá de Pernambuco, eu sou do Maranhão, e tem gente de vários estados do Nordeste ali em Ceilândia. E essa escola, então, nessa realidade, ela aprova um número muito grande de estudantes todos os anos ali, sobretudo na UNB. Então a questão é como é que é essa relação com essa comunidade, com esse perfil, com essas características? Eu sempre costumava dizer para o Gadelha que o 9 ele tem um é peculiar a história do 9. Ele é uma escola de geração. Então, por ter sido o primeiro ensino médio do Setoró, né, porque ela fica no Setoró, realmente à margem, já quase na BR-070, né, periferia mesmo, apesar de não ser uma periferia, Sim. né, no sentido mais ontológico, eh, a gente sempre pensou em fazer uma escola pública de qualidade, para a gente desonerar o bolso do pai, porque isso é possível. É possível fazer uma escola pública de qualidade. O 9 está aí mostrando isso. Não sou eu, gestora, que estou falando isso. É qualquer jornal ou qualquer pai que você conversar. Então, ela é uma escola de geração. No 9, eu tenho professores que foram alunos do 9. Eu tenho eh, pessoas da comunidade que estão em outros órgãos do GDF que querem os filhos no 9, que podem colocar em qualquer outra escola, mas querem os filhos no 9 porque estudou no 9 ele, o irmão, o vizinho, o tio, o sobrinho. Então ela é uma escola de geração. Por ela ser uma escola de geração, eu acho que facilita a convivência e a conversa com aquela comunidade. É claro que nós temos problema, não tem como não ter. Quando se trata de ser humano, você tem que ter problema, até porque a vida é resolver problemas e isso é muito bom. Mas eu tenho uma comunidade muito boa, eu tenho um um alunado muito bom. Eu não gosto dessa palavra, né, eu gosto de estudantes. Os meus estudantes são muito bons. Eu tenho estudantes extremamente criativos, ativos, politicamente falando, como estudantes, que sabem o que querem. Eu tive uma experiência a semana passada que eu desceu lágrima. Chegou um menino na minha sala de 16, 15 anos, chamado Miguel, e ele falou: "Professora, o ano passado ele estava no CF26, que é a escola que manda para o 9, e eu participei de um evento no Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina Silva e com o ministro da Educação Camilo Santana, e eu tive poder de fala e eu fui convidado para participar de um outro projeto chamado Vozes da Infância, tratando sobre meio ambiente, e eu queria levar meus colegas que foram comigo. Falei: "Meu filho, faça a lista dos seus colegas que eu arrumo um professor para levar você". E esses meninos foram e eles todo o corpo lá ficou encantado com a fala dele. E aí eu perguntei para ele, eu falei: "Miguel, você quer ser engenheiro ambiental?". Ele falou: "Não, professor, eu vou fazer gestão pública, porque como gestor público eu vou trabalhar com política pública, que é quem vai mudar o meio ambiente nesse país". De um menino de 16 anos, eu achei aquilo ali a coisa mais fantástica do mundo. Eu falei para ele: "Meu filho, eu estou apaixonada por você já". Entendeu? Então é esse o aluno que eu tenho, o aluno que pensa, o aluno que busca, o aluno que quer. Ele chega no 9, ele chega já procurando o que é que ele vai ter ao longo do ano, porque ele sabe que nós temos um plano anual para trabalhar. E eu tenho um plano anual. Eu tenho os dias que eu vou trabalhar com pais, eu tenho os dias que eu vou trabalhar com o Enem, eu tenho os dias dos projetos que a gente trabalha na escola, fora o Pais, o Enem. Então eles têm um cronograma para ser realizado. Tem mudança? Tem, né, acontece um fato ou outro, mas eles sabem que eles têm um cronograma a seguir no 9, que eles têm uma busca. Do ponto de vista da estrutura, bom, a gente está falando de uma escola pública, e daí porque chama mais atenção, e talvez até por isso mesmo o motivo da nossa conversa aqui, a gente está falando de uma escola pública. Então, do ponto de vista estrutural,
o governo do Distrito Federal, que é quem mantém aquela escola, ele, oferece as condições, ele consegue viabilizar a estrutura física que vocês precisam para fazer a educação com a qualidade que vocês imprimiram ali? O Centro de Ensino Médio 9 não era um centro de ensino médio, ele era um fundamental, então a estrutura não é do ensino médio. Eu não tenho um auditório, eu não tenho, salas onde eu possa fazer rodas de conversa, mas a gente não deixa de trabalhar por isso. A gente fica sempre pedindo ao GDF, claro, e no que é possível ele atende. O auditório é uma coisa que eu quero muito, eu tenho tentado conseguir com os deputados, com verba parlamentar. Por quê? Porque eu tenho inúmeros eventos que eu preciso levar cadeira para a quadra e trazer cadeira da quadra, porque o único espaço que eu tenho é a quadra esportiva que é coberta. Então eu tenho um evento da Secretaria da Mulher, como eu tive ano passado, eu tive que levar 500 cadeiras e depois trazer 500 cadeiras. Fica muito pesado para o aluno, fica muito pesado para os funcionários da limpeza. Então assim, um auditório iria mudar toda aquela realidade. Não consegui ainda, espero que a secretaria tenha um olhar bem peculiar sobre isso, os nossos legisladores, né, que ajudam demais as escolas. Vamos deixar isso bem claro, que a gente tem legislador que é voltado exatamente para esse processo de ajudar as escolas, de estar junto com a gente, né. Eu acho que o governo do Distrito Federal ainda deve muito para as escolas públicas, no sentido estrutural, mas eu acho que isso também são políticas públicas, né. A educação, ela tem que ter políticas públicas, a gente ainda tem políticas públicas defasadas para o estudante de hoje. E aí eu não tenho esses espaços, mas isso também não me impede de que as coisas aconteçam. É o que eu falo sempre para o meu corpo de direção. O que não é possível a gente fazer dentro dos moldes de ter um auditório, a gente faz um arranjo, e a gente vai fazer acontecer, porque o que eu quero é o aluno participando. Tá, os alunos que vocês aprovam na universidade, você falou que hoje tem, parte do corpo docente de vocês é formado inclusive por quem já foi aluno ali da escola, o que é muito interessante. Mas enquanto esse aluno está na UNB ou em outra universidade, ele dá um retorno na escola, ele para conversar com os alunos de vocês, como é que é essa relação? Eles dão muito retorno, inclusive tem uma comunidade na UNB que é chamada 100 09. Então quando eu começo com as inscrições do PAS, com todo aquele contexto de conscientizar o aluno do primeiro ano, que ainda vem bem infantilizado, do processo do PAS, como é que ele acontece, que é em 3 anos, eu conto muito com a ajuda dos que já estão lá, né. Então eu tenho alunos que passaram em medicina, e eles vêm e mostra para eles como é possível, e eles mostram, ó, em nota, mostrando como que é o score, como que ele estudou, o que os aulões que a gente oferece ajudar. Eu tenho alunos em todos os cursos, e se eu precisar de um grupo de 100 alunos para fazer um projeto dentro da escola, ou 100 ex-alunos, eu tenho. Então eles devolvem para o 9 tudo que eles ofereceram. Eu tenho aluno que faz parte o ano inteiro dos aulões, porque eu começo com os aulões do PAS em março, né, a gente já tem um calendário, já começou inclusive, começamos com o projeto de redação. Então eu faço um cronograma. Eu tenho ex-professores do 9 que fazem parte, eu tenho ex-alunos que estão na universidade, que já estão formados, eu tenho os professores do 9 que fazem parte de tudo isso. Como é que esses professores dão aula o dia inteiro e ainda vão para o aula à noite? Vão para o aula à noite. Muitos ficam direto, mas a gente faz todo esse contexto, e eu acredito que seja porque essa escola ela é aberta, ela fala com a comunidade, ela fala com o professor, ela fala com o estudante. Não é uma escola que tem uma hierarquia, quem faz tudo é a Maria José, não. Nós fazemos tudo, com cada um na sua, né, no seu perfil. Eu gosto muito de trabalhar com perfil. Eu tenho um grupo de estudantes que ele é extremamente bom para teatro. Eu já sei que aqueles ali eu vou utilizar para a parte teatral. Eu tenho os que são organizadores dos eventos, então eu faço interclasse. Eu tenho o clube do esporte, que os meninos fazem vôlei e futsal o ano inteiro. Então assim, eles são direcionado para as habilidades deles. Com relação ao acolhimento, hoje a gente tem as escolas uma demanda crescente, inclusive, das crianças neurodivergentes, assim, enfim, é uma realidade que está colocada aí. Como é que o Nove trabalha esse acolhimento? Eu já tive 3 ou 4 pedidos do Ministério Público Jurídico para que o aluno neurodivergente esteja no 9.
O pedido vem jurídico, porque o pai quer o aluno no 9. Então eu tenho 9 em uma escola inclusiva de fato. Hoje a minha sala de recurso generalista atende 52 autistas e 82 no total, com as outras, né, os TODs, os DEMU. Eu tenho aluno, surdo, eu criei uma classe bilíngue esse ano, então é você trazendo tudo que é possível para essa escola inclusiva. Então eu tenho aluno surdo com professor intérprete, eu tenho aluno Down, eu tenho aluno autista, eu tenho aluno TOD, eu tenho aluno TDAH, eu tenho aluno não laudado que recebe o mesmo tratamento do aluno que está laudado, porque você tem a orientação que me ajuda demais, você tem, ou seja, é um trabalho coletivo, é um trabalho coletivo. Eu tenho um pai que ele toda semana vai na escola agradecer a gente ter recebido a filha dele que é autista suporte 2, e ele estava para perder o emprego, porque na outra escola ela não se adaptava. E lá no 9 ela se adaptou e ela tem rendido, ela tem ficado em sala. Então assim, são casos e casos que faz a gente perceber que é importante o acolhimento, que é importante você ter um olhar diferenciado para aquele não, eu nem digo que eles são alunos especiais, eu nem gosto desse contexto, eles são alunos, eles são estudantes, com suas limitações, mas são estudantes como todos os demais. É claro que o olhar para eles é mais peculiar, é mais acolhedor, porque eu tenho um laudo ali que me direciona a trabalhar. E os que não têm eu vou deixar de lado? Não, a gente atende do mesmo jeito. Tem limitações, mas tem potencialidades, né? E muita potencialidade. A gente inclusive faz uma semana da sala de recurso, que é a sala generalista, com os trabalhos que eles fazem lá. E é um trabalho melhor do que o outro. Professora, uma das questões que vem se discutindo, e aqui no DF não é diferente, inclusive tem várias escolas já dentro desse perfil aí, que é esse processo de militarização, porque passa do pressuposto de que a escola virou um lugar inseguro, e aí uma forma de resolver esse problema é militarizando, e está chamando a polícia para tomar conta da gestão das escolas, ou pelo menos compartilhar essa gestão. Gostaria de uma avaliação sua em relação a essa realidade, por que na sua opinião o 9 não precisa disso, não precisa e espero que não tenha jamais em momento algum. Então gostaria da sua opinião com relação a essa realidade de militarização das escolas. Eu como gestora jamais militarizaria uma escola que eu estivesse à frente dela, sem nenhum demérito a qualquer profissão, até porque eu acho que o papel que a polícia tem que exercer junto com a gente, eles já exercem no batalhão escolar e exercem com muita excelência. Nunca precisei do batalhão escolar para que ele não estivesse disposto. Dentro da escola, o teor é pedagógico. O teor dentro de uma escola não pode ser militar. Me desculpem o que eu vou falar agora, mas quando eu deixo que o teor militar assuma a escola, o pedagógico se perde. E a escola, ela é pedagógica. Por isso que eu preciso do batalhão escolar, porque o que não é pedagógico, o batalhão escolar atua, e é fantástico a criação do batalhão escolar. Dentro da escola, e eu costumo dizer para meus alunos, se eu precisar ser general, eu sou, se eu precisar ser delegado, eu sou, se eu precisar ser coronel, eu sou, pedagogicamente. Então eu sempre vou ouvi-lo, eu sempre vou saber o porquê dele ter cometido um ou outro delito, um ou outro ato, pedagogicamente, porque eu estou dentro de uma escola. É o espaço mais democrático que nós temos hoje. É onde o aluno pode mostrar suas potencialidades, é onde ele pode falar, é onde ele pode contar coisas que ele não tem como contar em casa. Porque às vezes o pai não vai saber acolher aquilo ali, porque o pai vai achar que é errado, porque a visão dele de vida é uma outra. E a escola, ele tem esse espaço. A escola militarizada, eu acredito que quem militarizou teve seus motivos. O 9 não tem necessidade nenhuma. O último caso de violência que eu tive no 9 não foi uma violência física, né? Foi em 2023, ou aquele caso que foi para a mídia do aluno que ofereceu um pacote de Bombril para uma professora negra no Dia da Mulher, que foi um ato impensado do aluno, né? E naquele momento a gente teve muito cuidado em tratar dos dois agentes que estavam envolvidos, a professora que em nenhum momento se sentiu ofendida e o aluno que cometeu, mas de qualquer forma ele ofendeu porque você estava mexendo numa questão, numa dor histórica, né? Mas eu tive todos os segmentos da sociedade, e aí onde eu percebi que a sociedade, quando ela se une, quando ela quer buscar uma coisa, ela consegue. Eu tive toda a sociedade civil dentro da escola.
né, resolvendo ou querendo saber daquele problema. Então esse foi o último caso de violência que eu tive no 9 e não foi uma violência física. Eu não tenho bedel, eu não tenho ninguém que fica nos corredores, eu tenho 2 intervalos, os meninos sentam, os meninos conversam, os meninos brincam, os meninos escutam música, porque tem a rádio, então eles podem pôr a playlist dele, contanto que não seja uma playlist que vá mudar o contexto pedagógico da escola, então eles montam a playlist, me mostram, escutam música, conversam, brincam. Essa é a escola. A escola militarizada, ela eu penso, eu nunca convivi em nenhuma, mas eu penso que ela tira o lado criador e crítico do estudante. Então eu tenho inúmeros pais que chegam buscando uma vaga, porque não quer que o filho vá para uma escola militarizada. Alguns precisam que o filho vá, então assim, são várias vertentes da sociedade, né. O 9 não precisa e eu espero que não precise. E pelo menos enquanto eu estiver à frente dele, eu espero que ele não precise, porque a ajuda que eu preciso da polícia, ela sempre me dá. E aí, raríssimo, se você perguntar para o batalhão escolar quantas vezes foi necessário ele ir no 9, eles vão dizer: "A gente vai lá pegar a assinatura da diretora e fazer uma visita". Então Professora, outra discussão bastante forte na sociedade diz respeito ao uso do celular na escola. Então, você é uma escola de ensino médio, portanto, os estudantes aí já na casa dos 15, 16 anos, como é que é essa questão com os aparelhos celulares para esses estudantes? enquanto não existia a lei, não existia regra. Você não conseguia, de fato, criar uma regra para o teu ambiente escolar, porque eu acho que cada escola tem uma realidade, cada escola tem que trabalhar dentro da sua realidade. A partir do momento que a lei foi criada, a gente conseguiu equalizar muita coisa lá no 9. Então, dentro da sala de aula, o celular só é permitido se for para uso pedagógico com orientação do professor. Na hora dos intervalos, eles utilizam o celular sim. Não vou dizer para você que eles utilizam, até porque a gente foi não, vamos se ele atrapalha durante a aula, a gente pega o celular fica na direção, o pai vai buscar. Isso durante a aula. Durante o intervalo, se ele usou lá para mandar um recado para o pai, ou se ele estava lá com um amigo dele, acabou o intervalo, ele guardou o celular, ele não tem problema nenhum. Foi assim que a gente conseguiu não ter problema no 9 com onde que eu vou pôr celular de aluno, eu vou mexer em celular de aluno vai sumir, esse celular não pode ser responsabilidade do professor, o gestor não vai dar conta, então a gente equalizou dessa maneira. Durante a aula, se o professor permitir, é utilizado, se o professor não permitir, é na mochila. Durante o intervalo, ele conversa, até porque eu tenho alunos que moram na Boa Esperança, eu tenho alunos do Girassol, eu tenho aluno de Águas Lindas, eu tenho alunos do INCRA, então eu tenho alunos que têm que usar celular para conversar com a família. Então eu não posso proibir completamente, entendeu. Então a gente vai adequando à realidade. E eu não tenho problema mais com o celular em sala de aula. Professora, e ainda uma questão, relacionado ao programa, o governo federal criou, até por conta da evasão, o 9 muito provavelmente não sofre muito com essa questão da evasão dos estudantes, mas, o governo criou ali o programa Pé de Meia com esse objetivo de tentar fixar o estudante na escola, né, para ver se ele não abandona o ensino médio, e aí se não abandona o ensino médio tem a maior probabilidade de depois fazer um curso técnico, ou ir para uma universidade, enfim. Como é que a senhora avalia esse programa, como é que ele chegou na escola lá no 9? Eu gosto muito do pé de meia. Eu acho que foi uma maneira inteligente que o governo achou de diminuir a evasão, porque tem evasão, porque o aluno precisa trabalhar. A fome fala muito mais alto. Como diz a Carolina Maria de Jesus, a fome também é um professor, porque quem passou fome sabe se colocar no lugar de qualquer um. Eu tenho aluno de todas as classes sociais e de todas as etnias. Eu tenho um aluno que tem uma renda que tem uma renda familiar muito boa, que a gente vê que é um aluno que tem uma estrutura, e eu tenho um aluno que não tem estrutura nenhuma, que ele é o arrimo de família, que ele precisa trabalhar à noite, que ele precisa fazer estágio, porque é ele que está lá ajudando, às vezes é ele que paga as contas. Então, quando criou-se o pé de meia, você diminuiu muito essa evasão, porque eu tinha muitos alunos que reprovavam no primeiro ano aos 16, reprovava de novo aos 17, reprovava no segundo aos 18. Aí esse aluno ia para a noite, ou ele não ia, porque ele tinha que trabalhar para se sustentar e para ajudar a família. Então ele hoje não tem mais isso, porque ele hoje tem um dinheiro que ele tem mensalmente e que depois ele tem ao final do ano, quando ele faz o Enem, que isso é a parte mais importante que eu acho do pé de meia, é essa obrigatoriedade, né, do Enem.
porque a universidade é quem vai salvar esse alunado, principalmente esse que não tem o pai e a mãe com estrutura econômica e estrutura emocional para encaminhar ele. Então, há falas e falas, né. No médio 9, o pé de meia ajudou muitas famílias, muitas, e deixou esse aluno na escola. Tanto que eu tenho a EJA à noite, então muitos desses alunos que iam reprovando, a gente mandava para a noite, até para ele terminar o ensino médio, e muitas vezes ele evadia, porque ele tinha que trabalhar. E hoje eu estou com um número menor na EJA. Por quê? Porque está equalizando esse problema. Aproximadamente quantos estudantes lá do 9 são beneficiários desse programa, a senhora sabe dizer? Não saberia, mas eu tenho mais de 40%. É muito. É muito, Que é bom, muito. tá funcionando então, né, já tá aplicando. Professora, a gente tá caminhando aqui já para o final da nossa conversa e pedir para você que está nos acompanhando aí para curtir, se não curtiu ainda, se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e compartilhe o link desse programa. Você acompanhou até agora, você viu coisas muito interessantes que foram faladas aqui pela professora Maria José, que é gestora do Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, uma escola aqui na periferia do Distrito Federal, mas que é um exemplo pela aprovação de estudantes aí para o ensino médio, mas não só por isso, porque encaminha essas pessoas na vida. Então, acho tão importante quanto passar no vestibular, quanto entrar na universidade, é estar preparado para os desafios aí da vida, e o 109 certamente faz isso com muita competência. Então, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, aproveita, faz isso agora e compartilha o link desse programa nas redes sociais. Professora, caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as mulheres educadoras, o que são professoras ou não, porque é uma mãe que tem que batalhar para pôr o alimento em casa também é uma educadora, enfim. Para todas as educadoras, para alguém que tem a sua história de vida, que veio lá de Sertânia, no interior de Pernambuco, hoje está aí no Distrito Federal fazendo a diferença nessa área tão importante que é a educação. Então eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as mulheres educadoras, eh, que nos acompanham por aqui e aquelas com as quais você lida na sua atividade. Falar sobre mulher sendo mulher é fácil, né. E sendo mulher nordestina que teve que ser imigrante, né. Eh, eu não gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres educadoras somente, mas para as mulheres como um todo, né, que é o processo do conhecimento, que é a busca. Então eu costumo ter um olhar muito mais atento para as minhas alunas, para as meninas, porque elas ainda precisam de muita orientação nesse sentido das mudanças que as leis trouxeram, que foram necessárias diante de, né, do mundo patriarcal que nós ainda temos, desse mandonismo, desse machismo, que a gente, no caso, às vezes, a gente não consegue entender ele no século XXI, mas ele existe. Então eu costumo cuidar com muito zelo das meninas e das mães dessas meninas. Eu costumo recebê-las na minha sala e conversar por horas. Teve um aluno esses dias que inclusive falou assim: "Nossa, diretor, você é tão inteligente". E aí eu porque eu estava exatamente orientando ela, eu falei: "Olha, nos as leis foram criadas para equalizar, mas o papel da mulher nunca vai ser igual ao do homem, o do homem nunca vai ser igual ao da mulher, são gêneros diferentes. Então a gente tem que estabelecer o nosso espaço, o nosso reconhecimento, que não seja só na lei, mas enquanto mulher, porque é complicado você ter o dia da mulher. Por que que eu teria que ter o dia da mulher? Eu não deveria ter o dia da mulher, né. Eu deveria ter o dia da pessoa, do ser humano, mas da mulher, já se torna uma minoria, e uma minoria que sofre alguma consequência, né. Então assim, o que eu gostaria de dizer para as mulheres é que a leitura transforma, é que o estudar transforma, é que o produzir conhecimento transforma. Transforma a vida e transforma principalmente a nossa cabeça e a nossa maneira de ver a vida. Então você acha que, de tudo que a gente conversou aqui, parece claro que foi a leitura a sua porta de entrada para esse universo que você acabou descobrindo e que você está aí ajudando outras pessoas. A leitura foi a porta de entrada e foi a minha salvação. Foi a minha salvação enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto órfã, né, enquanto criança, foi a leitura, foi o conhecimento. Produzir conhecimento, não há quem te tire ele, ele não sai de você. E você nunca mais volta ao original, né. Você só vai transformando, mas você não volta ao original. E foi a leitura que e eu falo isso sempre para as minhas estudantes. Eu fui muito pobre,
E foi a leitura que transformou minha vida. Foi o processo de conhecimento, foi a escola, foi a educação, né, como a gente costuma, condensar tudo dentro dessa palavra, né. Então, o meu trabalho no Médio 9 é para que essas meninas mudem as suas realidades, através do conhecimento. Seja a universidade, o curso técnico ou a habilidade que ela tem. Eu gosto muito de trabalhar com as habilidades, né, porque aí você faz o que você gosta, você faz com muito esmero, com muito zelo, com muita responsabilidade. Professora Maria José, muito obrigado pela conversa, acho que foi muito esclarecedora, ajudou muito quem nos acompanhou aqui até agora. Então, boa sorte lá na condução dessa missão que não é simples, que não é fácil, mas que quando conduzida de uma forma tão dedicada quanto a sua, certamente faz com que muita gente se realize na sua realização profissional. Então, muito obrigado pela Eu conversa. que agradeço. O Centro de Ensino Médio 9 é uma escola de periferia, mas ele não é uma periferia. Muito pelo contrário, ele tem gênios lá dentro. Potência, Potência, e muita vai acontecer. potência. Já está acontecendo há bastante tempo, vai continuar acontecendo. Então, professora, muito obrigado. E a você que ficou com a gente até agora, muito obrigado também. Próxima semana a gente vai estar aqui de volta com um novo episódio, mas já vou te pedir mais uma vez, compartilhe o link desse programa. Muita gente precisa ouvir o que foi dito aqui pela professora Maria José. Então, muito obrigado a você, até a próxima semana, um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.